A isolação silenciosa. O ar no grande salão estava tão denso de ganância que mal se podia respirar. Quando o patriarca bilionário Dom Horácio Albuquerque faleceu, sua família se reuniu como abutres em trajes de alta costura, prontos para desmembrar o império. Havia sua viúva calculista, Dona Genilda, seu filho arrogante, Rômulo, sua filha mimada, Estela, e, lá atrás, sentada de casaco emprestado, estava Helena, uma moça tão silenciosa que era praticamente invisível. Ninguém nem sabia o seu nome. Todos esperavam ouvir os próprios nomes. Mas o advogado leria um nome e um único nome para toda a fortuna. E naquele instante, a garota invisível se tornaria a pessoa mais perigosa na sala. Atenção! O que você está prestes a testemunhar não é uma leitura de testamento. É o início de uma guerra civil familiar, onde a arma mais letal é a verdade oculta. Se você gosta de justiça servida fria, deixe seu like e se inscreva agora. A leitura do testamento. O ninho da coruja. O dia em que Dom Horácio Albuquerque foi sepultado foi de uma encenação impecável. O sol, como se programado, recusou-se a brilhar, lançando uma fria penumbra sobre os vastos jardins da fazenda, o Ninho da Coruja, nas colinas de Gramado, Rio Grande do Sul. A casa em si, um monólito gótico de pedra cinza e era preta, parecia exalar um suspiro de alívio. Seu senhor, um homem que havia governado sua família e sua corporação global com o mesmo punho de ferro, finalmente havia partido. Lá dentro, a família se reuniu na grande biblioteca, um cômodo projetado não para leitura, mas para intimidar. Paredes de 2 andares de livros, a maioria intocada, flanqueavam uma lareira cavernosa onde não ardia fogo. O ar estava gélido, pesado com o aroma de lírios brancos e dinheiro antigo. Na cabeceira do salão, em uma chaise longue de veludo, sentava-se Genilda Albuquerque, a viúva. Era a 3ª esposa de Horácio, uma mulher esculpida em gelo e ambição, com os cabelos louros presos em um coque impecável. Sua dor era uma obra-prima de contenção, visível apenas na lágrima perfeita que ela estancava com um lenço de renda. Ao seu lado, em pé e rígido, estava Rômulo Albuquerque, o herdeiro aparente. Vestia um terno de alfaiataria paulista de R$20.000, como se fosse uma armadura, o maxilar tenso e os olhos fixos no relógio. Ele não estava de luto. Estava esperando uma coroação. Passeando com impaciência perto das janelas açoitadas pela chuva, estava Estela Albuquerque, nervosa e furiosa. Quanto tempo isso vai levar? Sussurrou para o marido Davi, um homem cuja espinha dorsal parecia ter sido removida cirurgicamente para dar espaço à ambição da esposa. Tenho uma prova de roupa às 4? Isso é mórbido. O advogado da família, o Dr. Álvaro Reis, entrou. Era um homem pequeno e seco, a única pessoa na sala que parecia genuinamente triste. Carregava uma única maleta de couro desgastada. "E todos estiverem presentes?" começou Reis, sua voz um tênue contraponto à opulência do salão. "Estamos", retrucou Rômulo. "Prossiga." "Há mais uma pessoa", corrigiu Reis ajeitando os óculos. A família se virou. Pela primeira vez eles a notaram. Em uma cadeira pequena e dura perto da porta, apequenada por uma estátua de um deus romano, sentava-se uma jovem. Não devia ter mais de 24 anos. Seu casaco era de lã simples e surrada. Seus cabelos castanhos acinzentados estavam presos em um rabo de cavalo simples, e suas mãos estavam apertadas com tanta força no colo que estavam brancas. Ela parecia um rato de campo que havia se esgueirado para um ninho de cobras. Os olhos de Genilda se semicerraram. "E você é?" A voz da moça era apenas um sussurro. "Helena."
Helena Vargas, o Dr. Reis me enviou um convite. Stella soltou um som que era metade riso, metade escárnio. Vargas? Você é da cozinha? Algum dos empregados morreu? Não é, interrompeu Reis, sua voz subitamente firme. A senhorita Vargas foi especificamente nomeada pelo Sr. Albuquerque como uma assistente necessária. Essa simples declaração enviou uma onda de confusão pela sala. Rômulo a avaliou fazendo um cálculo rápido e frio. Uma ex-assistente? Uma enfermeira? Uma amante? Descartou a última opção. Ela era muito simples. Ele a catalogou como irrelevante e se virou para Reis. Álvaro, meu pai tinha excentricidades. Sem dúvida ele deixou para esta moça sua coleção de selos antiga. Vamos passar a herança real. Como desejar, anuiu o Dr. Reis. Ele abriu sua maleta. A sala caiu em um silêncio predatório. O único som era o farfalhar do papel grosso e importante. Helena Vargas apertou-se ainda mais contra a cadeira, o coração batendo forte no peito. Ela não tinha ideia do porquê estava ali. Seu avô, Tomás, só havia falado sobre o pai dele, Horácio Albuquerque, uma vez, com uma amargura que a assustara. Tomás havia morrido na pobreza e Helena havia passado a vida como bibliotecária, vivendo do salário invisível. Ela só havia conhecido Horácio Albuquerque uma única vez, um encontro estranho e breve em sua pequena biblioteca há 6 meses. Começaremos, disse Reis, com os legados menores. O testamento começou, como esperado, com uma série de grandes gestos que eram, para os Albuquerque, meras migalhas. A minha esposa, Genilda Albuquerque, leu Reis. Deixo a cobertura na Avenida Atlântica e seu conteúdo, bem como as propriedades adjacentes em Angra dos Reis e na Chapada dos Veadeiros, a serem mantidas pela fortuna durante a sua vida. Os lábios de Genilda se contraíram. Durante a sua vida? Ela não podia vendê-las. Uma gaiola de ouro. Ela apertou os nós dos dedos contra a chaise longue. A minha filha, Stella Albuquerque, continuou Reis. Deixo seu fundo fiduciário atual duplicado e minha coleção completa de arte moderna, avaliada em aproximadamente 40 milhões de reais. Stella se animou. Depois franziu o senho. Isso é tudo? A arte? O que eu devo fazer? Vender? É um pesadelo de logística. E ao meu filho, Rômulo Albuquerque? Rômulo inclinou-se para a frente. Estas eram as chaves do reino. Deixo minha coleção particular de relógios, meu Opala Commodoro clássico e um único legado final de 50 milhões de reais livres de impostos. O silêncio na sala não era mais silêncio, era um vácuo. O rosto de Rômulo, geralmente uma máscara de arrogante compostura, começou a tremer. Álvaro, leia isso de novo. Um único legado final de 50 milhões de reais, repetiu Reis, sem levantar os olhos. Isso é um erro de arredondamento, sibilou Rômulo, sua voz perigosamente baixa. Isso é um insulto. Onde está a companhia? Onde estão as ações de controle? Onde está todo o resto? Genilda se endireitou, sua fria compostura se esfacelando. Álvaro, pare com esse jogo, este é um testamento preliminar. Onde está o testamento real? Este é o último testamento certificado e totalmente executado de Dom Horácio Albuquerque, assinado 2 meses antes de sua morte, declarou Reis, sua voz inexpressiva. Ele estava em sã consciência, e a assinatura foi testemunhada por 3 sócios independentes do meu escritório. Então leia o resto, rugiu Rômulo. Quem fica com a fortuna? Quem fica com a Albuquerque Global? O Dr. Reis virou uma página. Olhou pela primeira vez, não para a família, mas para a pequena mulher aterrorizada perto da porta.
Helena Vargas sentiu a mudança. Cada olho na sala, frio, furioso, confuso, estava sobre ela. Ela sentiu náuseas. Quanto ao remanescente da minha fortuna, leu Reis, sua voz clara e projetada, que inclui, mas não se limita à propriedade, o ninho da coruja e todos os seus terrenos, o portfólio imobiliário internacional, todos os ativos líquidos e ilíquidos não nomeados previamente, e minha participação de controle de 51% na Albuquerque Global Corporation. Ele fez uma pausa, deixando o peso das palavras se assentar. Eu o lego em sua totalidade à senhorita Helena Vargas. Se uma bomba tivesse explodido, teria sido mais silencioso. Stella deixou cair sua taça de champanhe. Estilhaçou-se no chão de mármore, o som como um tiro. Davi, seu marido, realmente cambaleou para trás. Genilda simplesmente congelou, seu rosto uma máscara de horror total e incompreensível. A reação de Rômulo foi a mais assustadora. Ele não se moveu. Apenas olhou para Helena, seu rosto ficando lentamente vermelho, profundo e perigoso. Ele disse 2 palavras, sua voz um sussurro venenoso. Quem é você? Helena não conseguia falar. Sua visão estava se estreitando. A sala girava. É uma golpista! Guinchou Stella, recuperando a voz. Uma caçadora de fortunas. Papai estava doente, estava senil. Ela se aproveitou dele. Eu vou fazer ela ser presa. Silêncio! Ordenou Reis, e a autoridade em sua voz chocou a sala. O Sr. Albuquerque antecipou esta reação e deixou um adendo final, que eu tenho instruções para reproduzir agora. Reis tirou um tablet pequeno e elegante, tocou na tela. A voz de Horácio Albuquerque, áspera e cheia de comando, mesmo na morte, preencheu o salão. A mensagem do túmulo. Checkmate. Na tela, um vídeo em alta definição começou a ser reproduzido, projetado em uma parede em branco. Horácio Albuquerque, parecendo frágil, mas com os olhos tão afiados quanto obsidiana, olhou fixamente para eles. Se vocês estão vendo isso, ele começou, significa que eu estou morto e que vocês estão, previsivelmente, furiosos. A imagem de Horácio Albuquerque era espectral e assustadoramente viva. Ele estava sentado naquela mesma biblioteca, na cadeira de couro de espaldar alto, que Rômulo agora considerava sua. Minha família, a voz gravada de Horácio trovejava. Genilda, Stella, Rômulo. Por 20 anos vocês me viram como nada mais do que um cofre, uma máquina para gerar a riqueza que vocês tanto anseiam, mas que não entendem. Ele desviou ligeiramente o olhar, como se olhasse além da câmera. Genilda, você pensou que eu não sabia sobre seus investimentos privados com o meu dinheiro? Ou sobre sua correspondência com meu rival, Dom Eduardo Campos? Você não é uma esposa. Você era uma espiã corporativa de alto preço. Você fica com as casas, mas nem uma gota de liquidez. Tente pagar sua designer de alta costura com pisos de mármore. O rosto de Genilda não era mais gelo, era pedra. Stella, continuou Horácio. Minha filha, você gastou 300 mil reais no mês passado no que chamou de um jantar de caridade. Meus contadores descobriram que 90% desse dinheiro foi para o buffet e seu vestido. Você tem todo o brilho de um diamante e toda a sua dureza. A arte é sua, mas você verá que eu anexei uma cláusula. Ela nunca poderá ser vendida, apenas doada. Aproveite suas lindas paredes. Stella soltou um suspiro de dor, como se tivesse sido atingida fisicamente. Finalmente, o olhar de Horácio pousou no centro da sala, exatamente onde estava Rômulo. E Rômulo, meu filho, meu herdeiro?
Você pensou que eu era um velho tolo? Pensou que eu não vi seu projeto Hyperion? Você não apenas falhou, Rômulo. Você alavancou o fundo de pensão da companhia para cobrir suas apostas desastrosas no mercado de Singapura. Você não apenas perdeu dinheiro, você roubou meus funcionários, você é impulsivo, você é arrogante e você é, acima de tudo, um tolo. 50 milhões é um pacote de indenização. Saia da minha companhia. Rômulo estava tremendo, as mãos cerradas em punhos. Ele está mentindo! O velho bastardo está mentindo! Ele não está, disse Reis em voz baixa. A auditoria que realizei confirmou as perdas do Hyperion. Você as escondeu, seu pai as retificou. Em silêncio, o vídeo continuou. Horácio levantou uma mão. Mas um legado deve continuar. O nome Albuquerque deve significar algo mais do que ganância. O que me leva a Helena. Helena estremeceu ao ouvir seu nome ser pronunciado pelo homem morto. Vocês não a conhecem, disse Horácio. Décadas atrás, eu tive um filho, meu primogênito, Tomás. Ele não era como eu. Era gentil, doce e fraco. Ele queria ser poeta, não predador. Eu o deserditei. Eu o expulsei. Eu disse que ele não era mais um Albuquerque. Foi o maior erro da minha vida. Tomás morreu como viveu, pobremente. A expressão de ferro de Horácio vacilou por apenas um segundo. Mas ele teve uma filha, uma neta, uma moça que herdou sua gentileza, mas que também, eu descobri, tem uma espinha dorsal de aço que eu nunca soube que ele tinha. Ela trabalha em uma biblioteca. Ela se sustenta. Nunca pediu nada a ninguém. Ela é Helena Vargas. Ele olhou diretamente para onde ela estava. Helena, você é meu sangue. O único sangue nesta sala de quem eu não me envergonho. Você é a última Albuquerque verdadeira. E por isso, eu dou tudo a você. Helena soluçava silenciosamente com as mãos sobre a boca. Mas a voz de Horácio endureceu. Eu não sou um sentimental. Isto não é um presente. É um teste. Reis pausou o vídeo e voltou aos seus papéis. Olha, aqui reside a estipulação. A família, desmoralizada e enfurecida, voltou a prestar atenção. Uma oportunidade. Para herdar integralmente, leu Reis, a senhorita Helena Vargas deve cumprir duas condições por um período de exatamente 1 ano. Primeiro, ela deve assumir o papel de CEO da Albuquerque Global, e a companhia deve manter ou superar sua lucratividade atual ao final do ano fiscal. Segundo, ela deve residir em tempo integral na fazenda O Ninho da Coruja. E qualquer condição falhar, continuou Reis, sua voz pesada, se a companhia perder dinheiro, ou se ela abandonar a fazenda por mais de 24 horas, a herança completa, incluindo os legados para Genilda, Estela e Rômulo, será imediatamente liquidada e doada integralmente à Fundação Horácio Albuquerque para, como ele diz, a preservação de répteis ameaçados de extinção. A implicação era horrível. Eles estavam presos. Helena estava presa com eles. E eles estavam presos com ela. Se eles a expulsassem, perderiam tudo. Se ela falhasse, perderiam tudo. Dom Horácio Albuquerque de Além-Túmulo acabara de trancar sua família em uma jaula com o rato a quem ele acabara de dar todo o queijo. O vídeo na parede voltou a clicar. Horácio sorriu, um sorriso fino e frio. Checkmate, queridos, agora. Comportem-se. A tela ficou preta. Chamada para ação de CTA. O que você faria se fosse Helena? Aceitaria o risco de perder tudo pelo nome de seu avô? Deixe seu plano nos comentários. A declaração de guerra. A reação. Por 30 segundos, o único som foi o uivo do vento lá fora. Então Estela atacou, não Helena, mas o tablet na mão do Dr. Reis, gritando: "Você falsificou? Essa não é a voz dele? É um deepfake!"
Davi, seu marido, puxou-a para trás, pálido de medo. Estela, querida, se acalme. Vamos pensar. Pensar, rugiu Rômulo, o rosto púrpura. Ele avançou não sobre Reis, mas sobre Helena. Ele era um homem grande, e pela primeira vez, Helena percebeu que estava em perigo físico. Ela encolheu-se, mas o espaldar alto da cadeira estava atrás dela. Não havia para onde ir. Você! Ele bramiu, cravando um dedo tão perto do rosto dela que ela podia cheirar o uísque caro em seu hálito. Você, sua pequena ninguém? Você pensa que pode simplesmente entrar aqui? Esta é a minha casa, esta é a minha companhia. Rômulo, pare! Ordenou Genilda, sua voz como um chicote. Ele parou. Ela se levantou da chaise longue, uma visão de fúria fria, e caminhou lentamente em direção a Helena, circulando-a como um tubarão. Doutor Reis, disse Genilda, sua voz letalmente doce. Isso é claro uma farsa, um caso claro de influência indevida. Meu marido estava gravemente doente, sob um coquetel de medicamentos. Esta criatura, ela gesticulou para Helena, claramente o manipulou. Eu só o conheci uma vez, sussurrou Helena, sua voz tremendo. Na biblioteca. Foi há 6 meses, apenas por alguns minutos. Uma história provável, gritou Estela. Ela está tramando isso há anos. Ela provavelmente é uma filha bastarda dele. Um último segredo nojento. Ela é legalmente sua neta, senhorita Albuquerque, disse Reis, cansado. O teste de paternidade e a linha de sucessão revisada estão arquivados no tribunal. Genilda o ignorou. Ela se inclinou, o rosto a centímetros do de Helena. Seu perfume era avassalador, um aroma caro e penetrante. Ouça-me, menina, você tem 2 opções. Você pode assinar um documento agora mesmo renunciando à herança, pelo qual lhe daremos, digamos, R$1 milhão, o suficiente para você desaparecer. E se eu não o fizer? Helena conseguiu perguntar, sentindo que seu coração ia explodir. Se você não o fizer, rosnou Rômulo, nós arrastaremos seu nome por todos os bueiros deste país. Encontraremos cada esqueleto no seu patético armário. Provaremos no tribunal que você é louca, ou incompetente, ou uma golpista. Amarramos esta fortuna em litígios por tanto tempo que, quando terminar, você estará tão velha quanto ele. Você não verá 1 centavo. Você será destruída. A ameaça pairou no ar, absoluta e sufocante. Helena olhou para os rostos deles. Rômulo, pulsando de raiva. Estela, vibrando de despeito. Genilda, uma máscara de ódio aristocrático. Esta era a família dele. Ela pensou em seu avô, Tomás, vivendo em um apartamento de 1 quarto. Morrendo de uma doença evitável porque não podia pagar por um cuidado melhor. Ela pensou em sua própria vida, uma existência tranquila, de contas vencidas e sonhos pequenos e solitários. Horácio Albuquerque não apenas lhe havia dado uma fortuna, ele lhe havia dado uma espada. Seu terror, um oceano frio e inundante, começou a recuar. Em seu lugar, algo mais piscou. Uma raiva fria e dura que ela nunca soube que possuía. A fúria Albuquerque. Ela se levantou. Ela não era alta, mas o simples ato de ficar de pé fez com que todos dessem um passo involuntário para trás. Ela não era mais o rato. Ela olhou diretamente nos frios olhos azuis de Genilda. Não, disse Helena. Sua voz estava baixa, mas não tremeu. Eu não vou renunciar a nada. Então ela se virou para o Dr. Reis. Dr. Reis, você é o inventariante. Eu aceito os termos do testamento. Por favor, peça à equipe para preparar um quarto para mim. Eu presumo, ela disse olhando para a grande escadaria, que agora sou a senhora desta casa.
Todos vocês podem ficar de acordo com a estipulação, mas não se enganem. Vocês estão aqui como meus convidados. A audácia da declaração os atordoou em silêncio. Helena Vargas, a bibliotecária invisível, pegou sua única bolsa pequena, passou pela família fumegante e apoplética e subiu a grande escadaria do Ninho da Coruja, sem saber que acabara de declarar uma guerra para a qual não estava preparada. A guerra começa. O cerco silencioso. As primeiras 48 horas. A guerra psicológica, no Ninho da Coruja, foi uma campanha de atritos. O quarto que a equipe preparou para Helena foi, é claro, o menor e mais frio da ala de hóspedes. A lareira estava teimosamente quebrada. Quando ela pediu chá, ele chegou 1 hora depois e morno. A equipe, cuja lealdade era um ativo que Genilda vinha cultivando há anos, a ignorava sutilmente. Eles não a desobedeciam, apenas demoravam, mal interpretavam, convenientemente esqueciam seus pedidos. Genilda, Rômulo e Estela se reuniram na sala de jantar formal. Suas vozes eram altas, suas risadas agudas e cruéis. Helena não foi convidada. Ela comeu um sanduíche amanhecido da cozinha, sozinha em seu quarto frio. Ela não dormiu. Sentou-se perto da janela, observando a chuva, e pela primeira vez realmente compreendeu o velho. Ele não apenas lhe havia dado uma herança. Ele lhe havia dado um teste de sobrevivência. Na manhã seguinte, ela se vestiu com seu único conjunto decente, uma saia preta simples e uma blusa branca. Ela foi até a garagem, um showroom de carros de luxo. Ela encontrou o carro prático de Horácio, modesto para ele, um sedã premium preto. Ela encontrou as chaves e dirigiu-se para a sede da Albuquerque Global, a emboscada no escritório. O edifício era uma lança de vidro preto no coração do distrito financeiro de São Paulo. Quando ela entrou, o segurança tentou direcioná-la para a entrada da agência de trabalho temporário. Eu vim ver... Bem, eu sou Helena Vargas. O nome não significava nada para ele. Eu sou a nova CEO. A incredulidade do guarda foi quase cômica. Ele fez uma ligação. Momentos depois, um homem bem apessoado e bem vestido aproximou-se do lobby. Ele irradiava uma aura de charme não confiável. Senhorita Vargas, eu sou Júlio Torres, o diretor financeiro. Ele apertou a mão dela. Seu aperto era muito firme, seu sorriso muito largo. Era o homem de Rômulo. Ela soube instantaneamente. Todos nós ficamos muito surpresos ao ouvir os arranjos finais tão criativos do Sr. Albuquerque, disse Júlio, conduzindo-a ao elevador executivo. Rômulo falou muito bem de você. Ele a levou para o andar mais alto. O escritório do CEO era do tamanho de seu antigo apartamento. Uma parede de vidro dava para a cidade. Era intimidador, estéril e esmagadoramente masculino. É muita coisa para absorver, disse Júlio casualmente apoiado na enorme mesa. O mercado está volátil. Temos a finalização da fusão do projeto Hyperion. Coisas muito complexas. Mas não se preocupe, Rômulo e eu temos tudo sob controle. Você apenas se aclimatize, tire um tempo. Nós cuidaremos do dia a dia. A isca estava sendo oferecida condescendentemente, preparando-a para ser uma figura de proa, uma prisioneira no escritório de canto. Obrigada, Júlio, disse Helena com a voz suave. Mas eu gostaria de ver os relatórios financeiros, todos eles dos últimos 2 trimestres, e os arquivos do Hyperion, e os relatórios sobre os projetos fracassados do meu pai. O sorriso de Júlio se apertou. Senhorita Vargas, esses são documentos muito complexos. Talvez possamos resumir uma apresentação para você. Agora, por favor, ela disse.
E eu também precisarei de uma nova assistente executiva. Notei que a que está lá fora é a de Rômulo. A máscara de Júlio escorregou. Isso não é realmente... Eu sou a CEO, afirmou Helena. É assim que funciona, não é? Ele a encarou, reavaliando-a. Esta não era a garota tímida de quem haviam falado. Claro, eu cuidarei disso. Ele saiu. Helena ficou sozinha. Ela afundou na enorme poltrona de couro. Era muito grande para ela. Ela se sentia como uma criança. O que estou fazendo? Eu sou bibliotecária. Eu catalogo livros. Eu não dirijo uma corporação multibilionária. Uma batida suave soou na porta. Uma mulher mais velha, com um coque severo, de cabelos grisalhos e olhos agudos e inteligentes, entrou. Ela carregava uma pilha de arquivos. Você não é o Júlio, disse Helena. Não, senhora, não sou, disse a mulher, com a voz clara. Meu nome é Beatriz Delgado. Eu fui a assistente executiva pessoal do Sr. Albuquerque por 30 anos, antes que, bem, a senhora Genilda e o Sr. Rômulo me reatribuíssem para os arquivos há 2 meses. Helena se endireitou. Por que a senhora está aqui? O doutor Reis me instruiu a trazer os relatórios resumidos, aqueles que damos aos acionistas, disse a sonhítil senhora Delgado, colocando-os na mesa. Ele também me instruiu a dizer que os arquivos reais estão na impressora. Ela fez uma pausa. Então enfiou a mão em seu modesto blazer e tirou uma única chave mestra antiga e ornamentada. No entanto, continuou a senhora Delgado, sua expressão ilegível, Dom Horácio me deu isto no dia anterior à morte dele. Ele disse, quando o sangue novo chegar, dê isso a ela. Ela saberá para que serve. Eu acredito, senhorita Vargas, que a senhora é o sangue novo. Helena olhou para a chave pesada e ornamentada. O que ela abre? Abre o estudo particular do velho, disse a senhora Delgado, com um pequeno sorriso sombrio brincando em seus lábios. De volta à fazenda. Aquele que Genilda Albuquerque está tentando fazer um chaveiro abrir desde o funeral. Ele sempre amou os segredos dele. A batalha em 2 frentes. O arquivo secreto. A guerra começou em 2 frentes, a casa e o escritório. Um pântano no ninho da coruja. Estela e Genilda empregaram uma estratégia de morte por 1000 cortes. As roupas de Helena, enviadas de seu antigo apartamento, foram acidentalmente doadas para uma coleta de caridade. Uma ligação de negócios vital em que ela estava foi acidentalmente desconectada por uma empregada desajeitada. Estela fez questão de dar festas barulhentas e desagradáveis que duravam até às 4 da manhã, enchendo a casa com socialites vazios que olhavam para Helena como se ela fosse um animal de zoológico exótico e mal vestido. É ela, sibilavam alto o suficiente. A bibliotecária, parece que ela ganhou um concurso. Genilda foi mais sutil. Ela sugeriu que Helena fosse a anfitriã do baile de gala anual Albuquerque. É tradição, querida. Você é a CEO. Você deve fazê-lo. Era uma armadilha. O baile era em 3 semanas. Organizá-lo era um campo minado social. Era o domínio de Genilda. E o fracasso de Helena seria rápido, público e humilhante. Eu acho, disse Helena docemente, que é uma ideia maravilhosa e estou muito feliz por poder contar com o seu apoio para me ajudar a navegar pelas tradições. Ela acabara de transformar o baile em um problema de Genilda, tanto quanto o seu. O sorriso da viúva era fino, o cheque no escritório. Mas a verdadeira batalha estava na Albuquerque Global. Rômulo, vetado do prédio, era um fantasma na máquina,
e seu proxy era Júlio Torres. O projeto Hyperion era a arma escolhida. É uma aquisição de mídia digital, explicou Júlio na sala de reuniões com a voz suntuosa. O Sr. Albuquerque pausou. Ele teve dúvidas, mas os números são sólidos. Precisamos assinar até sexta-feira ou o acordo expira. É uma grande vitória. Os outros membros do conselho, todos homens que conheciam Rômulo desde seus dias na escola de elite, olharam para Helena com condescendência aberta. Helena olhou para o prospecto. Era tudo palavras da moda. Sinergia, disrupção, integração vertical. Ela não entendia o jargão, mas entendia os números. E os números que ela estava vendo pareciam bons demais. Eles estão projetando 200% de crescimento em um mercado saturado, disse Helena com a voz calma. Como? Júlio riu, um som estridente e desdenhoso. É um novo paradigma tecnológico, Helena. Não se esperaria que você entendesse os algoritmos. Apenas precisamos da sua assinatura. É uma formalidade. Eu não assino o que não entendo, disse Helena. A sala de reuniões ficou em silêncio. Senhorita Vargas, disse um dos membros mais antigos, o Sr. Costa. Este acordo é o bebê de Rômulo. É uma jogada brilhante. Hesitar agora mostraria fraqueza. Os mercados estão observando. Se você matar isso, nossas ações despencarão e você violará a cláusula de lucratividade. Você perderá tudo. Era uma armadilha perfeita. Se ela assinasse, era uma marionete. Se ela não assinasse, era incompetente. Esta noite, ela disse à senhora Delgado, eles estão me encurralando. Então é hora de você abrir a caixa de seu avô, respondeu a senhora Delgado, os olhos brilhando. O hábito da bibliotecária. A verdade letal. O estudo particular ficava na parte mais antiga da mansão. A chave deslizou na fechadura com um clique bem lubrificado. O quarto não se parecia com o resto da casa. Era pequeno, masculino e cheirava a tabaco e couro. E estava forrado de parede a parede, não com livros, mas com livros caixa encadernados em couro preto. Ele era antiquado, disse a senhora Delgado. Ele mantinha 2 conjuntos de livros, os que ele mostrava ao conselho e os que ele mostrava a si mesmo. Por 2 dias, Helena e a senhora Delgado não dormiram. Helena, a bibliotecária, a arquivista, estava em seu elemento. Ela cruzou as referências dos arquivos digitais de Júlio com as notas manuscritas nos livros caixa de Horácio. A terceira noite ela o encontrou. Meu Deus, sussurrou Helena, a mão na boca. O que é? O projeto Hyperion, disse Helena. Júlio disse que Dom Horácio o pausou. Isso é mentira. Ele o matou. Ela apontou para um item. A empresa que estamos adquirindo é uma casca vazia. Não tem ativos. É apenas uma montanha de dívidas disfarçada por contas em paraísos fiscais. Mas por quê? Perguntou a senhora Delgado. Por que Rômulo e Júlio impulsionariam um acordo que perde dinheiro? O sangue de Helena gelou ao rastrear as linhas de propriedade. A casca vazia. A dívida. Não era uma dívida aleatória. Ela cruzou as referências dos números de conta com as notas de Horácio. Não é uma fusão, disse Helena, a voz tremendo de raiva. É um resgate. Rômulo não apenas perdeu dinheiro em sua aposta ruim, ele ainda está perdendo. Ele está tentando usar o dinheiro da Albuquerque Global para comprar sua própria dívida tóxica para fazer a empresa absorver sua catástrofe pessoal. Se ela assinasse, a Albuquerque Global absorveria uma perda de 500 milhões de reais. As ações entrariam em colapso. Ela seria derrubada, a herança anulada. E no caos resultante, Rômulo pediria ao conselho para ser reinstalado para salvar a companhia que ele acabara de destruir. Ele não está apenas tentando me fazer falhar,
percebeu Helena. Ele está tentando incendiar o império inteiro apenas para reinar sobre as cinzas. Pausa. A história está pegando fogo! O que Helena fará com a prova de que seu primo é um criminoso e um traidor? O baile de gala é o cenário perfeito para um desfecho explosivo. O grande baile, a execução pública, o último baile do engano. O baile de gala anual. Albuquerque deste ano era uma obra-prima de ilusão organizada. O grande salão do Ninho da Coruja estava resplandecente. Uma orquestra tocava Strauss do mezanino. Centenas da elite de São Paulo e Gramado, homens de smoking e mulheres com joias, moviam-se pelos salões. Genilda e Estela estavam em seu elemento, aceitando elogios pelo seu gosto requintado. Elas haviam intervindo para salvar o baile da suposta inexperiência de Helena, solidificando a narrativa. Helena era uma intrusa inútil, uma criança brincando de se vestir na casa de um morto. Helena sentia-se um fantasma em sua própria festa. Ela havia optado por um vestido de veludo azul meia-noite simples, elegante, mas discreto. Os sussurros a seguiam. É ela! Sibilou uma mulher. A bibliotecária! Ela parece aterrorizada. Você a imagina dirigindo uma companhia? Eles estão todos me observando, sussurrou Helena para Beatriz Delgado, que gerenciava a lista de convidados com precisão militar. Claro que estão, senhorita Vargas, disse Beatriz, sem ser cruel. A senhora é o enigma. A senhora é quem tem todo o poder. Eles estão aterrorizados com a senhora e desesperados para que fale. Agora, endireite as costas. Seu avô odiava a má postura. Nesse momento, a multidão se separou e o sangue de Helena gelou. Júlio Torres entrou. E no braço dele, como se fosse dono do ar, estava Rômulo Albuquerque. O que ele está fazendo aqui? Sibilou Helena, movendo-se para interceptá-los. É um evento de família, Helena, disse Genilda, aparecendo ao lado dela, como que por mágica. Ele ainda é um Albuquerque. Não faça uma cena. Sugere falta de controle. A ameaça era clara. Todos estão olhando para você. Rômulo sorriu presunçosamente, cheirando a uísque e vitória. Aproveitando a festa, CEO? Ele disse, usando o título como um insulto. Que pena que é seu último grande dia amanhã. A assinatura do Hyperion. 10 da manhã. Não se atrase. Eu estarei lá, disse Helena. Sua voz tensa. Estou ansiosa. Claro que estará. Ele riu, inclinando-se. Você não tem escolha. Você assina os papéis. Você se torna a marionete. Você não assina. O conselho vota a desconfiança. As ações despencam e você viola a cláusula de lucratividade. De qualquer forma, você perde. É uma armadilha lindamente projetada, se me permite dizer. E eu permito. Helena se afastou, sentindo que seu coração batia tão forte que poderia quebrar uma costela. Ela estava presa. Ela tinha a prova dos livros caixa, mas era apenas a palavra dela contra a de Júlio. O conselho eram capangas de Rômulo. Eles a chamariam de histérica, uma garota paranoica. Ela afundou em um banco na biblioteca. O som da valsa distante zombava dela. Ela havia falhado no teste de seu avô. O último segredo, o assassinato. E se eu tiver perdido algo? Pensou Helena. Ela não era uma CEO. Ela era uma bibliotecária, uma pesquisadora. Ela lia as entrelinhas. Ela correu escada acima para o estudo particular de Horácio. Na escuridão, ela usou a lanterna de seu telefone. Os livros caixa estavam abertos. Ela voltou para o último, o do mês em que ele morreu. A caligrafia dele, geralmente tão forte, estava trêmula. Ela havia se concentrado tanto na fraude de Rômulo que
que não havia lido o final. Seus olhos pousaram na última página. Entrada: 10 de outubro. Rômulo confirmou as perdas do Hyperion. Ele implorou. Ameaçou. Ele não percebe. Ele não é apenas um tolo, é um criminoso. Ele traiu o nome. Entrada: 12 de outubro. Falei com Álvaro Reis. Mudei o testamento. Deve ser Helena. Ela é a única. Ela tem o coração de Tomás. Mas eu vejo meu fogo nos olhos dela. Ela precisará dele. Ela é a última Albuquerque verdadeira. Os olhos de Helena se encheram de lágrimas. Ele acreditava nela. Então ela viu a entrada final. Algumas linhas escritas no rodapé de uma página datada de 14 de outubro, o dia anterior ao seu fatídico ataque cardíaco. Entrada: 14 de outubro. Ele sabe. Eduardo sabe o que eu fiz. Ele sabe por Genilda. Ela tem o ajudado o tempo todo. Meu rival, minha esposa, ela me deu a nova medicação. Meus comprimidos habituais sumiram. Isso novo me deixa tonto. Meu peito está apertado. Sinto frio. Se algo acontecer... A caneta escorregou da página. Helena parou de respirar. O ar no quarto era como gelo. Não foi um ataque cardíaco. Não foi um acidente. Não foi apenas sabotagem corporativa. Foi um assassinato. Ela arrancou a página do livro-caixa. Suas mãos não tremiam mais. A raiva, branca e clarificadora, havia queimado o terror. Ela correu escada abaixo para a festa. Encontrou Beatriz Delgado perto da escada principal. Beatriz, disse Helena, a voz baixa e urgente. Beatriz viu o rosto dela e sua calma profissional vacilou. Senhorita Vargas, o que houve? Você está pálida. Ligue para o Dr. Reis. Diga-lhe para vir aqui agora. E ligue para a polícia. Não para a delegacia local. Ligue para a Polícia Civil. Diga a eles. Diga que eu tenho provas sobre a morte de Dom Horácio Albuquerque. Os olhos de Beatriz se arregalaram. Ela anuiu e se dirigiu para uma linha privada. Helena se virou e encarou o salão de baile. A música estava chegando a um crescendo. Rômulo e Genilda estavam juntos perto da lareira, rindo. Eles pareciam poderosos e intocáveis. Helena caminhou até o maestro, colocou a mão no púlpito. Pare! A música morreu com um guincho de violinos. 1000 olhos se voltaram para ela. Helena, o que significa isso? Sibilou Genilda, o sorriso congelado. Helena caminhou para o centro do salão. Ela estava tremendo, não de medo, mas de fúria. Boa noite a todos. A voz de Helena, amplificada pelo microfone, ecoou pelo vasto salão. Todos vocês conheceram Horácio Albuquerque. Conheceram-no como um titã. Ela olhou diretamente para Rômulo e Genilda. Mas vocês não sabiam a verdade. Vocês estão aqui esta noite para celebrar o legado dele, mas eu estou aqui para lhes dizer como ele acabou. Helena, pare com essa tolice imediatamente, gritou Rômulo, movendo-se em direção a ela. Fique onde está. A voz de Helena estalou como um chicote, uma ordem tão absoluta que ele recuou fisicamente. Ou farei minha segurança removê-lo. Todos me conhecem como a herdeira surpresa, continuou Helena, sua voz ganhando força. A família tem me pintado como uma tola, uma bibliotecária incompetente. Eles têm esperado que eu fale. Ela ergueu a página do livro-caixa. Eles têm contado com isso. De fato, neste exato momento, Júlio Torres e Rômulo Albuquerque estão tentando me forçar a assinar o projeto Hyperion, um acordo que usaria os fundos da companhia para encobrir a fraude criminal pessoal de Rômulo, no valor de 500 milhões de reais. A multidão ofegou. Júlio Torres começou a se esgueirar em direção à porta. Mas esse não é o segredo real, disse Helena, sua voz rachando com uma frieza furiosa. Eu me perguntei por que meu avô me daria tudo,
Pensei que era porque eles eram gananciosos e incompetentes. Eu estava errada. Foi porque ele estava com medo. Ela olhou nos olhos de Genilda, cujo rosto era uma máscara de pedra. Ele sabia que eles não eram apenas capazes de roubar. Ele sabia que eram capazes de assassinato. O salão de baile explodiu em um rugido de horror. Você está mentindo! Gritou Stella. É uma falsificação! É mesmo? A voz de Helena cortou o barulho. Aqui eu tenho o diário particular de Dom Horácio Albuquerque. Sua última entrada, escrita no dia anterior à sua morte. Ela detalha como sua esposa, Genilda, em conluio com seu filho, Rômulo, lhe deu novos comprimidos. Ela segurou o papel. Ele escreveu: Meu peito está apertado, sinto frio. Se algo acontecer... Ele sabia que estavam matando ele. Naquele instante, como se convocadas pelas palavras, as portas principais do salão de baile se abriram. O Dr. Reis entrou, flanqueado por 2 policiais uniformizados e 2 detetives de rostos sombrios. O sangue drenou do rosto de Genilda. Rômulo se virou e começou a correr. Peguem-no! Gritou Helena. Um dos detetives imobilizou Rômulo antes que ele chegasse ao terraço. Genilda ficou congelada, sua taça de champanhe ainda na mão como uma estátua de gelo. Dona Genilda Albuquerque. Senhor Rômulo Albuquerque, disse o detetive, com a voz dura, enquanto algemavam Rômulo, que gritava. Vocês estão detidos sob suspeita de conspiração, fraude financeira e o assassinato de Dom Horácio Albuquerque. Enquanto algemavam Rômulo e uma Genilda completamente catatônica, toda a festa observava, horrorizada. Stella soltou um grito longo e desmaiou no chão de mármore. Helena Vargas ficou sozinha no centro do salão, tremendo, segurando o pedaço de papel que havia salvado sua vida e vingado seu avô. A garota invisível foi a única que permaneceu de pé. O epílogo. O legado continua. As prisões no baile de gala se tornaram o maior escândalo social e financeiro da década. O nome Albuquerque estampou todos os tabloides, não como um símbolo de riqueza, mas de uma escura tragédia gótica. O julgamento foi rápido. O diário de Horácio, combinado com um relatório de toxicologia de uma exumação, provou que ele havia sido alimentado com doses fatais de um medicamento cardíaco não prescrito. A fraude do Hyperion foi o motivo. Rômulo e Genilda foram condenados à prisão perpétua. Stella, implicada na fraude, mas não no assassinato, perdeu tudo. Seu marido, Davi, pediu o divórcio em 1 semana. A estipulação do testamento foi declarada cumprida por ordem judicial. Helena havia exposto a podridão, salvado a companhia e levado os culpados à justiça. A herança era dela, livre e limpa. A cláusula de 1 ano foi anulada. Por 1 mês, Helena não saiu do ninho da coruja. A casa não era mais uma prisão, mas uma fortaleza. Estava quieta. O silêncio era ensurdecedor. Uma tarde, a senhora Delgado a encontrou na biblioteca olhando para a lareira fria. A senhora se parece com ele, sabe? Disse a senhora Delgado em voz baixa. Com meu pai? Perguntou Helena. Não, com Dom Horácio. Quando ele estava pensativo, ele olhava para aquela lareira por horas. Ele também era um monstro, não era? Disse Helena, a voz inexpressiva. Ele deserdou o filho, arruinou vidas, tratou sua família como peças de xadrez. Eu sou como ele. A senhora não é ele, disse a senhora Delgado com uma ferocidade que surpreendeu Helena. Ele via o mundo como um campo de batalha. A senhora buscou justiça, não apenas poder. A senhora Delgado entregou-lhe uma xícara de chá.
Seu avô Tomás era gentil, seu bisavô Horácio era forte. A senhorita Vargas, é a primeira Albuquerque a ser as duas coisas. A pergunta é: o que a senhora vai fazer com isso? Helena olhou para as mãos. Mãos de uma bibliotecária. Mãos que haviam derrubado um império. Ela tinha uma escolha. Podia vender tudo, liquidar a companhia e desaparecer novamente em sua antiga vida invisível. Ou podia construir algo novo, um legado digno do nome Albuquerque. Finalmente, pela primeira vez. A lição final. O poder do invisível. A garota invisível, Helena Vargas, entrou naquela sala com nada mais do que um nome que mal conhecia e saiu com tudo, apenas para descobrir que esse tudo estava envenenado. Aqueles que confundiram seu silêncio com fraqueza e sua gentileza com estupidez foram os que terminaram em ruínas. Esta é uma história sobre legado, ganância e a força tranquila e incrível daqueles que são subestimados. A verdadeira força não reside em ser a pessoa mais barulhenta na sala, mas em ser aquela que tem a última palavra. O bibliotecário sempre sabe onde encontrar a verdade. Chamada para a ação final, CTA. O checkmate foi completado. O que você acha? Se estivesse no lugar de Helena, você venderia o império para viver em paz ou o usaria para construir um novo legado de justiça? Diga-nos sua decisão nos comentários. Se você se emocionou com a força de Helena, deixe seu like neste vídeo e certifique-se de se inscrever para mais histórias de como a inteligência triunfa sobre a arrogância. Obrigada por ouvir.